Olá, hoje é terça-feira, dia 22 de março de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Hoje, com o time completo. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Caio Prates, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. E no episódio de hoje, nós vamos trabalhar um tema que, em certa medida, já vem sendo abordado. Você que é nosso ouvinte habitual, já vem observando isso aqui no nosso podcast desde o início do ano. O comportamento da taxa de câmbio, que nessa semana voltou a surpreender, rompendo a barreira dos R$ 5 o dólar. Então, nós vamos dar um giro na conjuntura econômica, especialmente guiado e direcionado por esse comportamento da moeda brasileira. Quero convidar, primeiramente, o professor Francisco Eduardo Pires. Obrigado, Gabriel. Bom, eu queria começar aqui lembrando que, no final do ano passado, os cenários mais comuns para a economia brasileira apontavam duas grandes nuvens negras pairando sobre a evolução da produção e do emprego em 2022. O risco fiscal e o risco eleitoral. A combinação dessas duas nuvens negras prometia elevar fortemente a incerteza na economia, fazendo retrair o investimento e outras decisões empresariais, como a decisão de contratar trabalhadores, etc., e isso tudo tendo um efeito negativo sobre o nível de atividade. Essas duas nuvens cinzentas, também, esses dois riscos, afetariam o risco país, o que elevaria, que se elevaria, aumentando o custo financeiro e reduzindo a oferta de capitais externos. Tudo isso, combinado com a busca de refúgio contra as incertezas, né, que sempre ocorrem nessas situações, e se manifesta normalmente através do aumento da demanda por moeda estrangeira, pressionaria a taxa de câmbio para cima, a partir dos patamares já bastante elevados em que ela se encontrava. E a consequência, nós sabemos, mais pressão inflacionária, uma inflação que já fechou o ano passado pouco acima dos 10%, o que obrigaria o Banco Central a aplicar doses de reforço, né, para a política monetária contracionista. Bom, isso era o que se esperava, mas só que, para piorar o quadro, já em si muito difícil, na segunda quinzena de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia, né, com consequências dramáticas para a economia mundial, como todos sabemos, escalada dos preços das commodities, com destaque aí para o petróleo e o trigo, que é a dobradinha transporte e alimentação, né? E que, só para dar um exemplo, essas duas commodities tiveram alta de próximas a 50% do final do ano até ontem, né? O aumento da inflação mundial segue daí. O aumento das taxas de juros internacionais para deter a escalada dos preços e o consequente esfriamento da economia mundial vão ajudariam nessa contribuição negativa para o desempenho da economia brasileira. Porém, as piores expectativas não se confirmaram até agora. Pelo contrário, parece que estamos vivendo uma espécie de trégua, né? Pelo menos comparando com esse quadro que eu descrevi aqui. Começando pelo indicador que mais chamou a atenção, que o Gabriel se referiu, né? A taxa de câmbio fechou ontem a 4,94, agora há pouco estava abaixo disso, rompendo aquele piso psicológico dos R$ 5 por dólar. Esse ano ela já caiu 12%. Em relação à média do ano passado, ela está 8% abaixo, o que significa uma contribuição para a baixa da inflação. Mas é óbvio que ela não esse é um fenômeno muito importante, contrariou todas as expectativas de todo mundo, mas ela não é suficiente para compensar o impacto da alta dos preços dos commodities, que eu já falei aqui, já dei números para mostrar que foi muito elevado. Ainda assim, ela ajuda o Banco Central no combate à inflação. Agora, não foi só o câmbio que veio sendo surpreendente, dando resultados que a gente não esperava, né? No plano dos indicadores financeiros, o risco país caiu, né? Medido pelo ENB, ele já caiu 20 pontos esse ano, medido pelo CDS também caiu. A Bolsa de Valores
subiu 13% neste ano, vem subindo agora na última semana. Enfim, não são todos os indicadores franceses, eu sei que os meus colegas aqui podem fazer referência a outros que não estão tendo esse comportamento. Mas a gente, indo para o lado dos indicadores reais, também há resultados contraditórios, claro, mas um resultado que vem se mostrando consistentemente bom desde o ano passado e até o mais recente dado são os resultados de emprego, né? Os resultados de ocupação têm crescido de uma forma surpreendente. No ano passado, já me referi a isso, o emprego subiu 8,5 milhões de ocupações. Na pesquisa de janeiro, recém-divulgada, da PNAD, o crescimento em relação ao trimestre anterior também foi forte. Então, a gente tem aí, e tem alguns setores que estão um pouco pior, outros melhores, mas, enfim, a gente não está tendo até aqui um desastre. E, quando a gente olha para frente, a gente vê que tem alguns fatores que podem dar um empurrão adicional na economia. Um é a própria alta do preço dos commodities, que é ruim pelo lado da inflação, etc., mas aumenta a renda do setor produtor de commodities, né? Isso, em geral, pela tradição da economia brasileira, incentiva a demanda por bens duráveis de consumo, por bens de produção, etc. Segundo, continuidade da expansão da construção civil a partir de empreendimentos residenciais já lançados no ano passado e de obras de infraestrutura associadas aos leilões de concessão, novos marcos regulatórios, etc. E, por fim, um conjunto de medidas adotadas pelo governo, que vem desde o final do ano passado, com a aprovação do Auxílio Brasil de R$400, que não é pouco, inclusive ampliou muito o número de receptores, né, em relação ao Bolsa Família, e que prosseguiu recentemente com o anúncio de medidas pelo governo para apoiar as famílias, a renda das famílias, incluindo saques emergenciais do FGTS, facilitação do crédito, etc., etc. Tudo isso tende a ter um efeito estimulante sobre a demanda de consumo, principalmente porque isso aí é injetado nas famílias de baixa renda, cuja propensão a consumir é muito elevada. Então, é de se esperar que a eleição, que até pouco tempo atrás era percebido só como sendo um efeito negativo via incerteza sobre a economia, ela acaba tendo agora o clássico efeito expansionista do processo eleitoral, do ciclo eleitoral, né? É quando os governos tendem a gastar mais ou, indiretamente, nesse último pacote, tendem a estimular o consumo. Então, é bem possível que, é bem possível que nesse momento que a gente está vivendo, você esteja tendo esse impacto positivo e o crescimento não seja tão mal quanto o desempenho em termos de crescimento não seja tão mal quanto se esperava até pouco tempo atrás. Duas perguntas, entretanto, eu não estou afirmando, estou só colocando essa questão. E eu deixo aqui uma pergunta no ar aqui para os meus colegas, que é a seguinte: se essa trégua, ou talvez mais apropriado, seria dizer esses ventos favoráveis, né, terão fôlego curto, ou será que eles se estendem por um período um pouco maior? O que poderia reverter isso aí? Um risco crescente à medida que a eleição se aproxima, risco fiscal percebido mais adiante, fim do ciclo da entrada de capitais estrangeiros na Bolsa, a própria efeito da inflação maior na taxa de juros, etc., e, por sua vez, sobre a economia. Como é que vocês veem essa situação presente e a possibilidade dela se desdobrar, assim, continuando num ciclo um pouquinho mais favorável do que se imaginava, ou dela ser revertida daqui para frente? Passo aqui a bola agora para quem quiser apanhá-la e desenvolver o tema. Bom, deixa eu começar. Eu vou me concentrar, na verdade, no comentário sobre essa
surpreendente queda do câmbio, a grande surpresa positiva da economia nesse ano, né, que é a queda forte, a apreciação do real muito significativa, que pelo dado de hoje, que o Francisco Eduardo comentou, já está em cerca de 12% de apreciação do real. Essa outra questão, no final, se der tempo, trocando ideias com o nosso grupo, posso dar um palpite ou outro, mas eu vou me concentrar especificamente na questão da apreciação do real. Aliás, diga-se de passagem, a gente pode imaginar como está havendo em simultâneo com a apreciação do real fortíssima uma piora semana a semana das projeções de inflação e as condições financeiras cada vez mais pressionadas, jornalistas revendo para cima projeções para a Selic no fim de ano. A gente pode até se imaginar o que estaria acontecendo se não tivesse havido essa apreciação. Né? A gente estaria vivendo uma situação para lá de complicada, mas felizmente isso ocorreu e isso é uma coisa bem importante do desempenho da economia nesse início de ano. Essa surpresa maior da apreciação cambial ainda se dá quando se tem em conta que ela se deu desde o início do ano, né, e em simultâneo uma sinalização do Fed de aperto, de antecipação do aperto da política monetária nos Estados Unidos, o que, em princípio, tudo mais constante, jogaria no sentido contrário, de uma desvalorização do real e não de uma apreciação. Então, a questão é a que atribuir essa valorização, né, do real e um pouco especular sobre os riscos daqui para frente em relação ao comportamento do real, a taxa do câmbio. Eu diria que essa valorização, olhando primeiro do lado externo, ela tem um start aí, que é uma reação dos investidores à própria sinalização do Fed de aperto, os investidores estrangeiros, no sentido de a sinalização do Fed de aperto, portanto, de uma tendência de crescimento mais lento nos Estados Unidos, com uma certa defasagem, é uma busca dos investidores por ativos mais rentáveis, não tão dependentes do crescimento. E aí, esses ativos, no contexto atual, isso favoreceu particularmente as economias emergentes por conta de que mais dependentes de commodities. Porque os preços de commodities tinham reiniciaram no final de dezembro um ciclo de alta, tiveram um fortíssimo ciclo de alta de maio de 2020 até novembro, retomaram um ciclo de alta no final de dezembro, e agora essa alta foi muito potencializada por esse efeito da guerra na Ucrânia. Então, os investidores estão correndo atrás de países emergentes, produtores de commodities, onde commodities tem um peso grande, e não por acaso a valorização das moedas dos emergentes é um fato generalizado, na verdade. Com exceção de 3, entre os principais países, 3 não estão tendo esse comportamento, não tiveram suas moedas valorizadas, que é a Argentina, a Turquia e a Rússia, por motivos óbvios. A moeda russa despencou, né? Derreteu por causa da guerra na Ucrânia. Mas, tirando isso, há uma valorização generalizada. Agora, só que é importante frisar que o Brasil é o melhor desempenho na comparação com os maiores emergentes. É a moeda emergente desses principais emergentes que mais se valorizou. Então, isso não é detalhe. Esse é um ponto a ter presente. Então, uma variável-chave por trás disso é isso: investidores estrangeiros entrando nos países emergentes, atraídos pela alta de preços de commodities. Isso é um ponto central. Essa correlação alta de preços de commodities e valorização do real é uma correlação que historicamente se dá na economia brasileira, e o inverso também, né? É uma correlação inversa, onde se cai preços de commodities, desvaloriza a nossa moeda, e quando sobe os commodities, valoriza a nossa moeda. O que chama atenção é que essa correlação não vinha acontecendo não aconteceu em 2020, 2021, a despeito de uma fortíssima alta de preços de commodities a partir de maio de 2020, depois da forte queda inicial do tombo com a Covid, né? E a razão disso não ter acontecido
basicamente porque outras variáveis importantes para o câmbio, além do preço de commodities, atuaram em sentido contrário. Destacaria principalmente, no nosso caso, as taxas de juros de curto prazo, a Selic e a taxa de juros de 1 ano, que ficaram extraordinariamente baixas, até negativas em 2020, e baixas até o segundo semestre agora de 2021. Então, os juros muito baixos foram um dos fatores que contribuíram para o dólar atuar no estilo contrário ao que o alto dos preços dos commodities sugeriria. Um segundo fator é a alta dos prêmios de risco na economia brasileira, muito por conta das incertezas fiscais que entraram em cena para valer a partir de abril de 2020, quando começou a ficar claro o comportamento do Bolsonaro, na verdade, da falta de convicção dele na manutenção do arcabouço fiscal centrado no teto dos gastos, que é a âncora desse arcabouço. Ele deu vários sinais de dubiedade sobre isso, de jogar para lá, jogar para cá, uma divisão bem clara dentro do governo que persiste, na verdade. E essa coisa, esse prêmio de risco maior, olhando as variáveis domésticas, ele aparece principalmente nas taxas de juros futuros longas. Então, assim como as taxas curtas ficaram anormalmente baixas, a curtíssima de 1 ano e a Selic, as taxas longas, ao contrário, refletindo a incerteza fiscal, subiram bem. Então, foram esses dois fatores, prêmios de risco alto e juros curtos muito baixos, que jogaram o dólar para cima, e o efeito líquido foi o dólar subir a despeito da alta de commodities. E subiu muito. A taxa de câmbio no Brasil se descolou dos outros emergentes nesse período até o final de 2021. Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Bom, então, qual é a situação atual em relação a que mudou o quadro em 2022? Primeiro, que o ciclo de aperto monetário conduzido pelo Banco Central agora está bem adiantado. Ao contrário de outros países, como os Estados Unidos, que continuam muitíssimo atrás da curva em relação aos juros, o Brasil, o ciclo está bem adiantado. Então, esse diferencial dos juros funciona como um atrativo, se desfez aquela situação que estava prejudicando o comportamento do câmbio, levando o dólar lá para cima, que era o juros muito baixo. Agora, a gente inverteu esse processo. E o segundo, a questão é em relação à incerteza fiscal. Ela, embora permaneça elevada, basta a gente olhar os juros mais longos, eles continuam muito elevados, a partir de 2, 3 anos até 10 anos, eles estão muito, muito elevados, o que é um sinal claro de incerteza fiscal atuando. Não se trata só de uma resposta dos juros a uma inflação pontualmente elevada por causa do choque de oferta, é uma ideia de um quadro complicado à frente e que tem muito a ver com a questão fiscal. Então, essa incerteza fiscal, embora permaneça elevada, nesse ano, eu diria que o risco fiscal diminuiu de algum modo, embora permaneça elevado. E isso também tem contribuído para essa valorização do real. O principal é commodities e juros altos, mas o risco fiscal / eleitoral também diminuiu de algum modo. Aí tem 2 fatores que eu destacaria. Primeiro fator, os resultados fiscais, a dinâmica da dívida pública PIB, resultado primário, então foram bem melhores desde o ano passado e vão ser esse ano de novo melhores do que se imaginava, ainda que isso se deva a um fator espúrio, a alta da inflação, em particular, eu destacaria, não é só a inflação alta, é o deflator implícito do PIB muito alto, que elevou enormemente o PIB nominal. E a arrecadação tributária é muito mais correlacionada com o deflator do PIB, com o IPCA, por exemplo. O fato do deflator ter sido muito alto, muito acima do IPCA, ajudou o PIB nominal, ajudou a arrecadação, via arrecadação ajudou o resultado primário. Então, criou uma situação que não se imaginava, mas produzida por um fator espúrio, na verdade, que a contribuição da inflação é muito grande nesse processo. Isso é um fator, a diminuição do risco fiscal, resultados de curto prazo melhores, embora a percepção à frente ainda seja muito negativa sobre a dinâmica da dívida, principalmente a partir de 2023.
Mas um outro fator que pode estar operando, é mais nebuloso, mas parece que sim, é que há uma percepção, há uma diminuição da percepção de risco de um eventual governo Lula, que até o momento é o grande favorito para a eleição presidencial. Parece que a percepção dominante, concordemos com ela ou não, cada um tem a sua opinião, a percepção dominante parece ser de que vai prevalecer um Lula pragmático e não um Lula que siga mais fielmente as ideias econômicas do PT. E então seria um Lula que manteria um compromisso com a responsabilidade fiscal suficiente para, pelo menos, evitar um naufrágio à la governo Dilma, na verdade. Então, esses são os fatores, em síntese, que estão por trás dessa queda do dólar. Queda muito expressiva de 12%, como falou o Francisco Eduardo. De qualquer forma, o comportamento do dólar no restante do ano ainda é um fator de grande incerteza, quer dizer, e o dólar é uma variável chave para a gente ter para o nosso cenário de desempenho da economia mais para o segundo semestre, mais para o final do ano e, sobretudo, em 2023. A variável chave pelo seu impacto enorme na inflação, nos juros, e por essas variáveis, pelas condições financeiras que são afetadas, o impacto no próprio crescimento econômico. Então, essa é uma variável, uma questão chave e um grande fator de incerteza. Os riscos maiores do dólar ter um comportamento, voltar a subir, embora eu não acredite em nenhuma explosão do dólar, não acredito que ele volte para 5,65, como ele estava nas primeiras semanas de janeiro, mas é um risco não desprezível dele subir em relação ao nível atual. Eu diria que os principais, para fechar minha parte, são dois. Quer dizer, do lado do cenário externo, destacaria uma muito provável aceleração da alta de juros dos Estados Unidos, aceleração em relação ao que o Fed vem sinalizando até agora, de como será o ritmo de alta da taxa de juros básica lá. E isso pode ter algum impacto, o fato de pode inclusive aumentar um pouco, contribuir para aumentar a aversão ao risco no mundo, pode ser um cenário mais complicado na medida que o Fed, ontem próprio Powell já deu uma sinalização de que isso pode ocorrer. Eles podem mudar o discurso, que por enquanto é um discurso muito de ajuste muito gradual, muito suave. A percepção de a maior parte dos analistas é que o Fed continua muito atrás da curva, muito, enfim, o ciclo de aperto monetário lá que começou agora em março está muitíssimo atrasado, se for seguir as sinalizações dadas na reunião do Fed da quarta-feira passada. Outro fator de incerteza óbvio é de desdobramentos na economia mundial ainda incertos da guerra na Ucrânia, em particular o efeito de sobre aversão ao risco, né, que nos afetaria muito, esse canal é que nos afetaria mais, bateria no dólar. No nosso caso, no cenário doméstico, o grande fator de incerteza é o processo eleitoral, quer dizer, em que medida, qual vai ser a percepção que vai se formar, será que vai se manter essa visão do Lula pragmático, com responsabilidade fiscal no contexto do processo eleitoral, da eleição se avizinhando? É uma questão em aberto, na verdade. Então, e essa questão fiscal vai se tornar ainda mais importante na medida que vai ficando claro, vai ficar claro, à medida que vai se delineando o cenário fiscal para 2023, que esse mundo favorável dos bons resultados fiscais se esgota esse ano. Porque na medida que a inflação caia e você mantenha juros altos, como é o cenário básico de todo mundo, a de dúvida é qual a velocidade da queda da inflação. Juros altos e queda da inflação é um dado. E persistência de déficits primários também é um dado. Então, isso tudo significa recolocar a dinâmica da dívida em trajetória clara de alta, partindo desse patamar que a gente sabe que é uma das dívidas mais altas do mundo para países emergentes. Então, aí isso vai vai fazer com que os analistas que hoje em dia estão um pouco deixando em banho-maria a questão fiscal, a questão do tratamento da questão fiscal no próximo governo, olhem isso com lupa, porque, na verdade, cada vez mais essa questão vai ser decisiva para o nosso
na nossa perspectiva de desempenho macro em 2023. Então, é isso, basicamente. Eu queria acrescentar ao que o Caio está colocando, né, que eu acho que, de fato, de todos esses fatores que são incertezas aí, o maior risco, de fato, é aquele que se refere à questão fiscal do próximo governo, no próximo governo. Mas eu arriscaria aqui um chute, que é chute. Diferentemente da maior parte do mercado, dos investidores, né, daquilo que está sendo hoje precificado, eu acho que nós temos aí um risco fiscal muito grande, porque dificilmente o próximo presidente, se for o eleito, esse que tem aí um favoritismo, né, vai manter as regras fiscais. Alguma mudança vai ter, e serão mudanças, eu acho, que serão importantes porque, de acordo com tudo que é colocado pelo próprio partido, pelos principais expoentes do partido, é preciso alavancar o crescimento da economia e o motor principal disso seria via aumento do gasto público. Então, acho que talvez essa questão fiscal, do risco fiscal, ela comece a ser mais precificada por conta das eleições já no segundo semestre, quando os debates vão acontecer mais e quando a sociedade perceber mais e vierem à tona as principais diretrizes de política econômica do novo presidente, né? E aí vai ficar bastante claro que um motor fundamental será o aumento do gasto público, ou seja, a política fiscal, de acordo com os princípios que têm norteado há muitos anos as ideias do partido. Então, acho que o risco fiscal vem com muita força. Eu gostaria de retomar um pouco a pergunta que o Francisco Eduardo colocou no final, não, de sua apresentação. A gente está vendo no Brasil, e também destacar alguns dos pontos que tanto o Caio quanto a Margarida colocaram. Acho que a gente está vendo na economia brasileira vários choques acontecendo ao mesmo tempo, muitos domésticos, muitos internacionais, tá? Temos ainda o final da pandemia, temos a guerra na Ucrânia, a política monetária do Fed, a questão das eleições, tá? Além de elementos próprios da dinâmica macroeconômica que Francisco Eduardo relatou, não? Ou seja, a gente teve no final do ano passado e também no começo deste ano uma expansão da economia associada ao consumo, não? Basicamente pela redução da poupança das famílias, e também uma expansão do investimento, não? Francisco Eduardo destacou a expansão da construção civil e de máquinas e equipamento. Nesse último caso, máquina e equipamento muito associado à expansão do preço das commodities, tá? Num contexto onde a gente teve um forte fluxo de capitais externos, tá? O ponto que o Francisco Eduardo destaca, esse impulso econômico que a gente viu no final do ano passado vai continuar ao longo deste ano, tá? Tanto pelo que a gente percebe dos pontos do Caio e da Margarida, grande parte desse impulso está associado, bom, como eu falei, à redução da poupança das famílias, que estimulou o consumo, a política fiscal expansionista do final do ano passado e também o programa que foi anunciado a semana passada, como o Francisco Eduardo destacou, que deve estimular novamente o consumo das famílias, a expansão o aumento do preço das commodities. Em geral, os analistas destacam de que existe uma regra de bolsa na economia brasileira em que um aumento do preço das commodities que o Brasil exporta, não, digamos, de 10%, gera um crescimento do PIB por volta de 0,4%, tá? Basicamente via investimento. Tá? Mas esses dois pontos que eu destaquei, a redução da poupança das famílias e o crescimento e o preço das commodities elevadas,
é difícil de projetar para períodos mais longos. Tá? Por outro lado, alguns dos riscos que a gente tem na economia brasileira, tá? Temos um risco inflacionário que tem se manifestado muito importante nas últimas semanas, tá? No último mês, ele subiu bastante, tá? Mas, por outro lado, como o Caio destacou, temos um risco fiscal no momento relativamente baixo para o curto prazo, tá? Um pouco associado ao aumento da inflação também, e alguns ajustes fiscais que foram feitos no final do ano passado, tá? Mas, como a Margarida destacou, é um risco fiscal que não deve ser projetado para um período, digamos, até para o ano que vem, para 2023. Tá? Então, o que a gente percebe é que, para o curto prazo, tá, temos um conjunto de impulsos bons, no sentido de preço de commodities, expansão do consumo, ciclo da construção civil, que deve expandir a demanda agregada, tá? E, por outro lado, temos para períodos mais longos, digamos, especialmente para o ano 2023, um conjunto maior de incertezas, tá? Então, a gente está esperando como que um segundo trimestre, por exemplo, bem melhor do que se esperava até pouco tempo atrás, tá? Pelo menos os analistas têm melhorado muito essas expectativas para o segundo trimestre deste ano e, em consequência, para todo o primeiro semestre, mas começam a piorar as expectativas para 2023, tá? Seja pela piora do risco inflacionário, tanto brasileiro quanto internacional, seja pela questão fiscal que a Margarida destacou. Tá? Então, esse seria um pouco um fechamento da questão que o Francisco Eduardo colocou. Bom, acho que já esgotamos nosso tempo. Vamos, então, parar por aqui e voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura para continuar um debate deste e de outros temas da conjuntura econômica brasileira. Até lá.